Professora Maria Alice Guimarães, é um prazer recebê-la para celebrar os 60 anos da Faculdade de Ciência da Informação. Esse é um projeto que visa mostrar aos nossos alunos a história da nossa faculdade. É uma exposição virtual que se chama FCI na Trilha da Informação em seus 60 anos. Professora Maria Alice, muito obrigada por ter aceito o convite de participar desse grande evento histórico. Eu agradeço também vocês terem se lembrado de mim, porque já estou há quase 8 anos, né, aposentada, e como fui da primeira turma, eu fico muito feliz desta lembrança, porque eu acho que muitas vezes as boas experiências elas precisam ser contadas para que sirva até como estímulo para os mais jovens. Obrigada, professora Maria Alice. Vamos então ouvir qual é a sua formação e a sua titulação acadêmica, professora. Bem, eu fiz o curso de biblioteconomia na Universidade de Brasília, e em seguida eu fiz o mestrado e o doutorado na ciência da informação. E fiquei na universidade por 35 anos como professora. Então, você faz parte da primeira turma de alunos do primeiro curso de biblioteconomia. Conta para a gente um pouco mais essa história tão importante. Bem, a história começa em como eu cheguei à biblioteconomia, né? Eu realmente nasci em Planaltina, em 1945, de lá fui morar em Goiânia, quando meu pai foi governador de Goiás, e de lá fomos para São Paulo. Em 1959, nós retornamos para o Distrito Federal e a universidade não existia ainda a universidade. Em 1960, aliás, voltamos para Brasília e não existia universidade ainda. Ela foi criada em 62 e, com isso, veio a expectativa de todos aqueles que vieram com seus pais de ter um curso superior. Então, eu comecei estudando o CASEB, onde fiz os 3 primeiros anos da minha vida, porque eu tinha apenas 15 anos, aí fiz 60, 61 e 62 no CASEB, e fui ser professora primária. Depois eu fui, aí chega a universidade, e quando eu vi as disciplinas que existiam, eu fiquei muito preocupada, porque eu não sabia o que escolher. Meu pai médico, sempre pensava que eu ia ser médica, mas eu realmente achava que não era o que eu deveria ser. Então, aí eu fui ao UNB, fazer uma entrevista e conhecer as novidades por lá. Lá me encontrei com uma grande bibliotecária, chamada Etelvina Lima, que você já deve ter ouvido falar também bastante, como os nossos colegas. Ela é de Minas Gerais e tinha sido chamada para vir ajudar a montar o curso de biblioteconomia. E por uma coincidência, Etelvina tinha um parentesco com Salviano, meu marido. E aí nós começamos a conversar, e ela começou a me dizer o que era a biblioteconomia de então. E eu fui ficando cada vez mais seduzida, porque realmente era uma coisa completamente diferente do que eu imaginava, né? Eu imaginava numa casa de 4 quartos, de 4 paredes, uma biblioteca, em que lá dentro tivessem livros. E ela, então, me mostrou a nova era que nós estávamos iniciando e que nós teríamos que corresponder e responder à sociedade das suas exigências. E assim eu fiz a biblioteconomia. Depois de algum tempo, eu fui trabalhar no Ministério, tive uma vida profissional muito, eu acho bonita até, né?
porque eu comecei, o meu primeiro trabalho profissional foi quando o professor Vicentini me chamou para eu e o Aníbal participarmos da primeira consultoria sobre sistemas de informação na área da educação. E assim fizemos a nossa parte, foi um trabalho belíssimo, mas depois não levaram adiante, mas a gente teve essa experiência. Isso já dentro da universidade. Em seguida, tivemos outras oportunidades de trabalho muito interessantes. Eu, professora, já era funcionária da Fundação Educacional e já lecionava. Então, nos chamaram para nós organizarmos as bibliotecas. E aí começamos com a biblioteca infantil, uma biblioteca para adultos, todas em entrequadras. A minha chefe chamava-se Branca Rabelo, que foi também uma grande bibliotecária. Então, professora Maria Alice, nós podemos dizer que a senhora foi a precursora do sistema de bibliotecas aqui do Distrito Federal. Fui uma delas, né? Porque nós éramos uma turma pequena, mas extremamente ocupada e estava descobrindo o mundo da informação, nunca ninguém tinha nos dito o que nós poderíamos fazer, e de repente começam as bibliotecas a surgirem, e aí nós partimos para isso. E eu tive essa felicidade, como era professora, trabalhava na Fundação Educacional, Branca Rabelo também, aí foi o meu primeiro passo, biblioteca escolar. E quando exatamente, professora, você ingressou como professora lá no curso de biblioteconomia? Levou um tempinho, porque eu fiquei sempre trabalhando bastante no governo, porque eu tive outros convites, né? Eu tive esse de Branca Rabelo, depois eu fui para o Ministério do Interior, com um convite também do Vicentini, e lá eu tive a oportunidade de ser a coordenadora de um projeto idealizado por doutor Henrique Brandão Cavalcante, que era o secretário-geral do Ministério do Interior, para fazer um sistema nacional nas áreas de atuação do Ministério do Interior. E aí nós partimos para montar uma equipe, partimos para o campo, e esse sistema ia do Amazonas ao Rio Grande do Sul, da Suframa, da Sudan, da Sudene, do Banco enfim, de todos aqueles 13 componentes que eram do Ministério do Interior. Lá ficamos e fizemos esse primeiro sistema. Quando houve a mudança de governo, eu fui convidada para ir para o Ministério da Agricultura. No Ministério da Agricultura, eu me encontrei com o professor Robredo, em que ele estava montando a Biblioteca Nacional de Agricultura. Só que a minha parte, o convite que eu recebi foi da Embrater, que era a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. Uma amiga de criação da Embrapa. Criou-se a Embrapa para pesquisa e a Embrater para a disseminação da informação. Então, eu fui convidada para trabalhar na Embrater. Aí montamos uma equipe, fomos para a Embrater, porque havia um desafio muito grande, em que a Embrapa produziu conhecimento, mas esse conhecimento nem sempre ele era aproveitado, porque ele não tinha como chegar na zona rural. E havia um medo muito grande, então, de que o produtor fosse absorvido pelo meio e não aproveitasse a riqueza da Embrapa.
Então, a Embrater e a Embrapa começaram a trabalhar juntos e nós montamos um sistema de informação que ia também de Roraima ao Rio Grande do Sul. Foi um trabalho lindo, maravilhoso, era todo financiado pelo Banco Mundial, então nós tivemos muitas oportunidades de poder não só contribuir com a biblioteconomia, mas também de fazer com que ela chegasse aos estados dentro do setor produtivo, dentro daquilo que a gente considera que seja o mais importante. Em seguida, já com o sistema da Embrater montado, eu recebo outro convite, porque eu tinha sido também pioneira na área de sistemas de informação nacionais. Então, eu recebo um outro convite, que é um convite do Ministério do Trabalho, na área de formação e qualificação profissional. Para levar por campo, tinha um time maravilhoso, doutor Renato Simplício Lopes, esse grande... esqueci agora. Bom, mas esta pessoa que até hoje é muito atuante na área do trabalho, eu vou me lembrar, porque ele é um ídolo até hoje, ele deve ter uns quase 90 anos e está aí comandando a parte de trabalho e emprego. Então, eles me chamaram para nós montarmos um sistema de informação ligado aos sistemas S. Então, era Senai, Senac e Senar. E este sistema foi assim, uma grande experiência na minha vida, porque eu não entendia nem muito, né? Fui aprender com eles e fui para dentro do Senac e fui para dentro do Senai. E deste trabalho surgiu uma oportunidade de uma divulgação. Nós fomos chamados para ir a uma reunião no Sinterfor, que é o órgão da OIT no Uruguai, para expor o que nós tínhamos feito. E aí eu fui representando o Brasil nessa reunião, e lá nós fizemos a nossa exposição. Quando terminamos, fomos procurados por um senhor muito elegante, suíço, de Genebra, da OIT, e ele virou-se e disse assim: professora, eu queria ir a Brasília antes de voltar à Suíça para conhecer o trabalho da senhora. Eu disse: olha, hoje é sexta-feira, eu segunda-feira estarei no meu trabalho no Ministério do Interior. Dei o meu cartão e ele veio. Quando chegou aqui, ele ficou maravilhado com o que nós tínhamos feito. Nós pedimos um apoio também do nosso professor Jaime Robredo. E aí pedimos uma ajuda para ele, e ele nos ajudou a fazer a primeira bibliografia de formação profissional do Brasil. Aí ele foi lá, viu isso tudo e disse: professor, eu quero fazer um convite para a senhora passar 40 dias em Genebra, na OIT, que nós vamos divulgar esse trabalho do Brasil para os outros estados, e nós estamos precisando fazer isso em nível da OIT. Então, abriu-se uma porta maravilhosa e eu fui para a OIT. Lá na OIT, fiquei 40 dias em Genebra, depois fui para Turim para conhecer a base de dados deles, a escola deles, etc. E aí voltei ao Brasil. Volto ao Brasil, isso em 1983. Essa foi uma época grandiosa para o nosso país, né? Foi. Década de 80, porque foi a transformação, a chegada da automação e os sistemas de informação todos sendo automatizados. Quer dizer, que foi um momento que juntou a inteligência, a capacitação
E a questão do conhecimento, do seu conhecimento de toda a equipe, né? E de todo um background que a gente conseguiu fazer com essa equipe, que era de ter uma gestão que fosse voltada para todos os órgãos eram governamentais, mas do nível da informação, em que eles mesmos não conseguiam ter a informação que eles precisavam. E depois disso, então, eu chego ao Brasil, fui dar uma palestra na UNB, isso em 1983. Aí eu chego lá e o padre Astério me faz um convite. Professora, eu queria que você viesse me ajudar na classificação. Então, eu acho que eu já tive uma sorte enorme, porque é uma área que envolvia muito a ordenação da estrutura de conteúdo, né? E eu tinha um especialista, uma pessoa maravilhosa, que foi o meu mestre, e com ele fizemos, vamos assim, toda uma introdução da CDU como uma possibilidade de ser a base de um sistema nacional, porque a CDU atinge a todos os Então, a todas as professora, áreas. você chegou na faculdade pelas mãos de Padre Astério. Padre Astério. Olha só. Etelvina Que Lima. fortuna. Etelvina Lima foi no curso e Padre Astério como professora, né? professor. Então, Assim, você começa, então, dando a disciplina de classificação. Classificação foi minha primeira disciplina, foi 1983 que eu fui para o UNB. E assim lá comecei a minha vida. Depois, logicamente, chega uma professora, você conhece como é, tem que dar não só uma disciplina e nem só ficar trabalhando com padastério, né? Tinha que fazer outras coisas. E aí eu fiz introdução à biblioteconomia, e no final da minha carreira, propriamente dita, as disciplinas que eu fazia eram na área de gestão, porque foi sempre uma área que eu trabalhei muito, lia muito, e que eu considerava, e considero até hoje, que talvez seja um dos pontos nevrálgicos para a formação do bibliotecário. Exatamente agora, professora, que desafios do curso de biblioteconomia, em sua vivência acadêmica, aconteceram que foram transformando a sua história? Quais foram os seus maiores desafios? Olha, no curso de biblioteconomia? Nós tivemos vários desafios, né? Primeiro, que a gente, ao estarmos dentro da faculdade, ou dentro do departamento, como ele foi também, nós, na verdade, começamos a ter outros compromissos administrativos. Então, eu passei desde professora até representante do departamento, da faculdade, aí no caso já no Consune. E assim, então eu fui me envolvendo em vários outros projetos, né? E os desafios foram muitos, porque precisava e precisa, né? Sempre de um motivador para que as coisas subam mais um degrau. E aí, então, em 2010, eu testemunhei a criação, a volta à faculdade, né? Porque ela começou como faculdade e, de repente, ela deixou de ser faculdade, foi departamento e etc. E, ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu tive um convite muito surpresa. Eu fui chamado um dia pelo ministro Marcos Vinícius Vilaça, para eu ir conversar com ele. E quando eu cheguei lá, ele disse o seguinte: Maria Alice, você é do Distrito Federal, eu estou precisando de uma pessoa que cuide do Distrito Federal e do entorno. Eu falei, mas eu tenho um compromisso na universidade, etc. Não, a gente vai lá, conversa com o reitor, faz, acontece, etc. Mas eu preciso, porque já perguntei a várias pessoas e todos os nomes chegaram em você.
licença na UNB, continuei a dar as minhas aulas, né? Fiquei lá com tempo parcial, né? Como se chamava na época, e fui trabalhar com o Dr. Marcos Vinícius Vilaça na LBA, na área social, de Goiás e do Distrito Federal. Aí fizemos várias realizações, depois de lá, o governador fala, não, a senhora tem que dar sua colaboração, vem ser secretária de Desenvolvimento Social, aí eu fui, e aí quando terminou essa fase, eu disse, não, eu quero voltar para a biblioteconomia. E aí volto para a biblioteconomia, eu já havia feito, na época da Embrater, eu já havia feito o meu mestrado. Aí eu falei, agora eu vou fazer o doutorado. Isso em 2006, imaginem quanto tempo levei para fazer. E o meu doutorado foi outro aprendizado, porque eu via do lado de fora, como eu tive convivência com o mundo, vamos dizer, governamental e de gestão mesmo, muito grande, eu então resolvi fazer uma tese sobre a tríplice hélice e o desenvolvimento do setor de tecnologia de informação no Brasil. E esse talvez tenha sido um dos maiores ganhos da minha vida, também. E sempre eu tive coisas muito exitosas e que me trouxe muito aprendizado, em que eu acrescentei muito à minha vida. E aí vou para a tríplice hélice. Quando chego na tríplice hélice, primeira coisa, eu tinha que dominar a teoria. Então, lá fui eu ler tudo que tinha sobre tríplice hélice, conhecer. Ela foi inventada por um professor na área não era de tecnologia, ela foi inventada por um professor na área de aviação, e este professor tinha mostrado para o mundo de que o desenvolvimento de um país passa pela informação. Mas só passa pela informação se ela tiver 3 hélices. Ver o conhecimento. Com esta responsabilidade. A segunda área, o governo, que estabeleceria todas as normas e padrões. E a terceira parte seria o setor produtivo. Então, que tinha que ser feito uma engrenagem tal em que os 3 estivessem juntos. E assim eu fiz um estudo, a começar do mundo, peguei todas as minhas experiências que eu tinha e também as informações, que eram muito proveitosas, e fui ver, retroagir no Brasil há pelo menos uns 20 anos, eu diria 30 hoje. E fui pegar, a primeira coisa que eu peguei foi um Atlas do Mundo, em que mostrava a posição econômica do Brasil e dos demais países considerados subdesenvolvidos. E aí eu tive outro choque, porque a maioria desses países tinham conseguido sair de subdesenvolvidos. E baseados alguns não na tríplice hélice especificamente, mas na área de informação, que já estava em pleno uso. Porque minha tese eu terminei em 2006, lá já havia tudo de informática, de TI, de etc. E assim, então, eu tive mais essa oportunidade, né? E depois dessa oportunidade, eu me imaginei que seria muito importante que a gente tivesse, vamos dizer assim, um apoio da universidade. A começar, por exemplo, pela minha bancada, né, que tinham pessoas muito ligadas à área de tecnologia. Mas eu acho que toda vez que... Esse é um dos grandes problemas para mim das universidades,
que aparece alguma coisa de diferenciado, ao invés de ser aproveitado, ela é colocada embaixo do tapete. Então, talvez esse seja um dos maiores desafios que nós enfrentamos até hoje. Com certeza. Quando se trata de inovação, incorporar essa inovação nos cursos, na faculdade, começa a ficar um pouco difícil, né? E as pessoas também não sabem muito da nossa história, né? Por exemplo, tem um fato muito interessante quando eu escrevi aquele livro de 1962 a 67, a criação da universidade e a criação da biblioteconomia. Então, professora, você, junto com o professor Marcílio, com o professor Marcílio e outros alunos e outros colaboradores, editaram um livro que conta a história da FCI, né? Desde o seu nascimento até 60. Com certeza. Esse foi um dos motivadores, inclusive, de que nessa exposição nós trouxéssemos a sua história e, principalmente, começar a contar a história depois, né, da linha do tempo do seu livro, porque o seu livro foi o ponto principal de todo esse nosso projeto. Que beleza, eu fico muito feliz, porque eu vou te dizer como nasceu esse livro. Nós estávamos numa reunião do colegiado, quando o professor Marcílio pediu a palavra e não estava na pauta, ele vira e diz o seguinte: professora Maria Alice, somente a senhora dos grupos dos 12 formandos tiveram a oportunidade de serem professores da UNB. Então, a senhora deve para nós um livro sobre como foi criada essa faculdade. E eu, na mesma hora, disse para ele, tudo bem, desde que você seja comigo, porque eu não vou aceitar uma empreitada dessa sozinha. E assim foi, e assim criamos um seminário que se chamava, dos saberes? Ai, meu Deus! Encontro de Saberes. E eu fui atrás de todos os alunos que tinham se formado comigo e, ao mesmo tempo, de alguns professores que ainda eram vivos, como é o caso de Miriam Gurjão, do Briquet, etc. Conversei com eles se encantaram muito, acharam genial, porque ninguém nunca tinha lembrado, existiam faculdades que falavam que cuidavam das memórias, mas essas memórias nunca apareciam, e aí, então, eu tive a oportunidade de contar com eles também, e nós, ao montarmos os seminários de encontro de saberes, nós tínhamos do lado também um apoio de todas as pessoas que iam às reuniões, porque como era esse seminário? Ele era feito com alunos, que nós perguntamos quem que gostaria, eles se candidataram, e foram fazer. Final da história, nós tivemos 3 semestres para acabar o livro. Então, foi um trabalho muito grande, um trabalho de pesquisa, né, com os dados muito precisos. Os dados... um levantamento histórico de grande importância para a memória do nosso curso, né, professor? Que bom que a gente contribuiu, né, antes de sair, porque daí a pouco eu já estava saindo, né? E assim foi, mas algumas coisas, viu, Simone, me deixaram assim muito felizes. Por exemplo, quando nós vimos que a UNB tinha sido criada de uma maneira muito discutida, não foi nada feito atabalhoadamente, em que existiam pessoas todas vinculadas às universidades, às diversas áreas do conhecimento. E nós, então, fomos atrás de uma pessoa que foi a secretária de Darcy não, do Anísio Teixeira, olha, esqueci Anísio Teixeira, não podemos. Ele foi o segundo reitor. Quando o Tarcísio saiu para ir para a Casa Civil, Darcy Ribeiro saiu, Anísio Teixeira assumiu a universidade.
Mas logo no começo, o Anísio Teixeira ainda, os dois ainda estavam lá, mas um dia, numa reunião do conselho da UNB, que é muito, se você olhar a relação dos nomes, só tinham pessoas muito competentes. Aí perguntaram para eles, mas a UNB vai criar 8 institutos e 7 faculdades. E nessas faculdades, uma delas era de biblioteconomia. E aí todo mundo disse, mas por que biblioteconomia? E um dia, numa reunião, perguntaram a ele, Anísio, mas se só tem 8 faculdades, 8 institutos e 7 faculdades, por que a biblioteconomia? Aí ele pegou e disse, olha, os institutos, a formação básica, todos têm que passar por eles. São física, matemática, química, biologia, geociências, ciências humanas, letras e artes. E as faculdades é que realmente vão formar os nossos profissionais. E elas são arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências agrárias, ciências médicas, ciências políticas e sociais e educação. Aí disseram, mas não teria alguma, mas prontamente deu uma resposta que eu acho que talvez devia ser tomada pela nossa faculdade para poder valorizar, porque ele disse a seguinte frase, nos contada pela sua secretária, que era bibliotecária. Ele disse o seguinte, a universidade tem um compromisso com o Brasil. As universidades todas têm um compromisso, que é formar o conhecimento, para poder ensinar. E um conhecimento com inovação, diferenciado. Mas esse conhecimento não pode ser propriedade particular. Ele não falou em nada de, como se diz, administração do conhecimento por setores. Não, ele disse, não pode. O que ele tem? Ele tem, a universidade tem que formar o conhecimento. E este conhecimento precisa ser colocado num lugar onde todo brasileiro tem acesso. E este lugar é um único lugar, chama-se biblioteca. E nós não temos no Centro-Oeste, isso em 1962, nem escolas de biblioteconomia e nem bibliotecas capazes de responder a este imediatamente o profissional que vai fazer com que essa informação seja organizada e possa ser utilizada por todas as pessoas que tiverem necessidade dela. Então, isto aqui demonstra a importância da gestão, a importância do governante. Porque nessa hora nós podíamos ter perdido a biblioteconomia para outros cursos, porque hoje a biblioteca tem 62 faculdades. Então, ao invés de ter 7, uma delas ser biblioteconomia, poderia ter sido outra. Mas não. Ele discutiu, colocou e prestigiou a nossa. Então, nós podemos dizer que esse testemunho do Anísio Teixeira foi realmente a razão da existência da Faculdade de Biblioteconomia e da Biblioteca Central. Não foi só ele, né? Porque haviam outros, o grupo era um grupo seleto de pessoas, no meu livro tem toda a relação de vários deles que deram muita contribuição para o projeto da UNB, mas ele foi determinante na hora da tomada de decisão, porque ele estava na mesa, era o reitor, substituto, que daí a pouco virou reitor, e com toda a convicção, ele disse, tem que ter biblioteconomia. Esse seu testemunho, professora Maria Alice, é que é
o marco inicial da nossa história. Vamos falar claramente. E é interessante que isso não é tão comentado por outras pessoas. Então, a importância desse testemunho é de marcar esse momento da criação da nossa história, Com certeza. propriamente. Com certeza. Então, professora, dentro desse marco, o que, Maria Alice, você considera importante a biblioteconomia para a sociedade do Brasil e do Brasil, que é ser bibliotecário e a importância desse curso de biblioteconomia, pegando, então, essa mesma ideia de Anísio Teixeira? Olha, eu considero que nós fizemos a primeira parte da nossa tarefa. A segunda, infelizmente, nós tivemos alguns problemas aí no meio e não pudemos dar o salto que nós precisávamos. Porque na hora que surgiu a tecnologia da informação, nós tínhamos que ter tido uma cumplicidade com eles, para que nós fornecêssemos todas as nossas habilidades, inclusive, principalmente a parte de organização do conhecimento, de obtenção de respostas, que eles nos desse os mecanismos que nós tínhamos que ter. E nós ficamos limitados a TI muito somente dentro da nossa área. Eu acho que este talvez seja um dos maiores desafios, porque nós precisamos fazer com que a minha experiência de sistemas nacionais foi muito valiosa. E hoje eu vejo que nós temos que fazer com que esses sistemas nacionais existam, porque a metade dos ministérios não tem em profundidade, mas existam com assistência, com conteúdo, com respostas corretas. E, na verdade, a gente não tem. Nós temos fortemente uma secretaria, né, vamos dizer, de informação e de divulgação de conhecimentos, etc., mas não temos da informação capaz de mudar o processo produtivo de várias áreas. E contribuição o curso de biblioteconomia precisa dar como resposta a essas questões que a senhora está apresentando, sociais, de desenvolvimento do país? Que possibilidades seriam essas para pensarmos na valorização do profissional, na valorização do bibliotecário? Olha, do meu ponto de vista, seria ter algumas mudanças até na grade de conteúdo. Por exemplo, nós tínhamos que investir mais na parte de sistemas, na parte de estruturas computacionais, em metodologias capazes de dar essa resposta, porque hoje ainda não fomos solicitados a dar essas respostas, mas se fôssemos, nós íamos contar com o quê? Com catálogos de livros, disso, daquilo que todo mundo tem. E nós temos que estar preparados para o desafio do amanhã. E é muito difícil. Por quê? Porque nós temos que reforçar uma parte muito grande para mim, que se chama gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência artificial. Uhum. Essas são questões justamente que têm sido colocadas por alunos e pelo mercado, né? Porque nós estamos vivendo o mundo internet, o mundo da informação das redes sociais, e esse sentido de reunir informação, todo mundo acha, para quê? Biblioteca, bibliotecário, se a internet tem tudo. Só que eles estão esquecendo que para se colocar informação na internet, ela tem que estar organizada. Aí entram os sistemas de informação, a gestão de conhecimento, a organização da informação, que é a base do curso de biblioteconomia. E estabelecer determinados processos
que façam parte da gestão. Então, nós temos, por exemplo, se tivermos uma demanda, qualquer que seja, de qualquer ministério, nós temos que estar ao lado da gestão desse ministério. Só que não podemos chegar lá e dizer o seguinte: olha, me arranja uma pessoa que saiba de gestão, porque eu não entendo. Isso não existe. Então, ela tem que estar na base da formação do bibliotecário para ele poder enfrentar os desafios dos novos tempos. Professora, nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Primeiro, quero agradecer mais uma vez sua história, os seus depoimentos. E agora eu gostaria de ouvir que palavra, que recado você gostaria de deixar para esse público que vai te conhecer, não é? Que vai estar conhecendo a história da Faculdade da Informação por meio dessa exposição na trilha da informação, Faculdade da Ciência da Informação. Professora, quais seriam, então, as suas palavras para o público que vai te conhecer e que vai conhecer a nossa faculdade? Olha, não tínhamos combinado essa pergunta, mas eu sabia que você ia fazer. Então, eu vou dar como resposta um pequeno trecho da conclusão da minha tese, na página 275, se vocês tiverem acesso, em que diz o seguinte: essa é a minha mensagem. Novas tecnologias, novos mercados, novas mídias e novos consumidores desta era da informação e do conhecimento conseguiram transformar o mundo em uma grande sociedade. Mas o homem, diante desta realidade, ele continua o mesmo. Íntegro na sua individualidade, na sua personalidade, nas suas aspirações, na defesa de seus direitos, na busca da sua felicidade e de suas realizações, e no comando desta mudança, como um único ser dotado de vontade. Ele pode continuar como ele está, mas ele tem que ter uma vontade, uma inteligência e um conhecimento que seja capaz de compreender os desafios e definir os passos que o direcionarão no seu próprio futuro. Professora, muito obrigada por essa mensagem e que esse futuro seja direcionado para o bem, para o acesso à informação. Professora Maria Alice, muito obrigada por sua atenção, por estar conosco nesse momento tão importante da FCB. Eu que agradeço muito a você de ter vindo à minha casa fazer essa comunicação, essa transmissão, porque realmente a gente vai ficando velho e vai ficando querendo ficar mais de lado, esperar as coisas acontecerem. E eu acho que é importantíssimo que encontros como esses vocês tenham, não somente agora para comemorar os 60 anos, mas procurem fazer um que aborde qual é a nossa trajetória neste mundo que é, vamos dizer assim, dia e noite de informação. Como fazer com que a nossa informação seja tão preciosa que nós vamos passar para um outro degrau da nossa realidade e do nosso reconhecimento profissional. Mas quero agradecer a você, quero agradecer a FCI, porque é um grande prazer a gente poder trocar ideias. Muito obrigada, professora Maria Alice. Eu que agradeço. Muito obrigada também.